Olá pessoal, me chamo Eduardo, meu grupo é composto pelo Arthur, pela Stephanie e pelo Guilherme. Trata-se de um trabalho da FAMIG, Faculdade de Direito, proposto pelo professor Bernardo, da disciplina de Direito Civil 2. E nós vamos fazer um trabalho extensivo para tentar ajudar as pessoas aí, principalmente nesse momento de crise do coronavírus. Tá? Em meio a essas incertezas, a todos os problemas que porventura podem acontecer e estão acontecendo já por causa da crise, que nós sabemos aí que desde o dia 11 de março foi decretado pela Organização Mundial de Saúde a pandemia, e por isso aí comércios fechados e pessoas deixando de receber os seus salários, certo? Em meio a isso tudo, a comunidade jurídica está tentando antever já os problemas que podem vir e os que já estão acontecendo, principalmente no que diz respeito à revisão dos contratos e no que diz respeito aos direitos e às obrigações. Então nós vamos usar um caso hipotético aí, como exemplo, de uma pessoa aí que fez um financiamento de um automóvel num banco, sendo 36 parcelas, né? E ele já tem contribuído aí com 6 parcelas, com 6 meses, e agora ele não é capaz de pagar porque é por causa da crise, tá? E vai se tornar inadimplente. Bom, esse caso específico pode ser encontrado aí com várias pessoas, muitas pessoas estarão passando por essa situação. E esse dado a gente encontrou numa pesquisa feita diretamente aí com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, tá? E a FEBRABAN apresentou dados para a gente que teve um aumento significativo nos financiamentos automobilísticos em relação a 2018. No ano de 2019 teve um aumento de 3,5%, tá? E fazendo uma análise aí, principalmente dos perfis, houve um aumento na idade entre 18 a 25 anos de 8,5%, na idade de 36 a 45 anos de 6,5%, e desse total a gente ainda tem uma divisão de 40% é o total de pessoas que ganha entre 3 a 5 salários mínimos, e 33% é o total de pessoas que ganham salários até 3 salários mínimos. Sendo assim, nesse vídeo nós focaremos na teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva do ponto de vista das relações civis. Olá, vou falar um pouco sobre a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão se encontra no artigo 317 do Código Civil de 2002, e nele diz que, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor da prestação. Como se pode ver, a teoria da imprevisão no direito brasileiro admite a revisão contratual. E nessa revisão contratual existem 4 pressupostos. Esses pressupostos devem ser seguidos para ver essa revisão contratual na aplicação da teoria da imprevisão. O primeiro, se trata no contrato cumulativo de execução diferida ou continuada. O segundo, que quando a execução tinha havido alterações de circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação. O terceiro, que essa alteração seja inesperada e imprevista quando a sua celebração do contrato. E o quarto, por último, a alteração tinha promovido desequilíbrio entre as prestações. Vamos falar agora sobre a teoria da onerosidade. Ela está prevista no artigo 478 do Código Civil Brasileiro de 2002. Diz assim no seu texto: nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para uma dessas partes, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Como se vê, a teoria da onerosidade excessiva admite a resolução do contrato a pedido da parte prejudicada, ou a sua revisão, se a parte beneficiada se oferecer para restabelecer o equilíbrio contratual que outra hora existia. Vale lembrar que a resolução do contrato é a sua extinção do seu cumprimento. Conforme explicamos no vídeo anteriormente, em caso de aplicação da teoria da onerosidade excessiva, além dos pressupostos para aplicação da teoria da imprevisão, exige-se ainda que demonstre uma situação de grande vantagem para um contratante
Em contrapartida, uma situação de onerosidade excessiva para a outra parte, ou para a outra parte. Então poderíamos indagar: devemos aguardar o desfecho da crise, ou seja, a piora do quadro da situação, para adotar qualquer medida tendente a reequilibrar ou resolver contratos afetados por esses eventos externos e extraordinários como o Covid-19, o coronavírus? A resposta é não. Em tempos estranhos e difíceis, o elemento da boa-fé deverá estar efetivamente presente em conjunto com os deveres de transparência e informação. É importantíssimo o dever de informação. O dever de informar a contraparte, ou seja, a outra parte, sobre o evento que diminuiu seu patrimônio ou antecipar dificuldades que dar cumprimento às obrigações assumidas no contrato anteriormente, constitui um dos pilares da ética empresarial em conjunto com a lealdade e a cooperação. No contexto atual, agir de boa-fé significa manter a contraparte informada sobre dificuldades enfrentadas, permitindo com isso a renegociação imediata dos contratos e tomadas de ações pela parte credora, visando reprogramar ou rever todas as suas obrigações. Afinal de contas, nada pior que uma situação já complicada ser surpreendida ainda com o recebimento de uma notícia que o pagamento que estava esperado não poderá ser efetivado, causando assim um efeito cascata de inadimplemento sucessivo de obrigações. O comportamento ético e leal do devedor, agindo então com transparência e cumprindo seus deveres contratuais na medida de suas possibilidades momentâneas, tem efeitos diretos sobre a descaracterização do inadimplemento contratual. Ou seja, caso o devedor não informar ao credor sobre a sua situação atual financeira, poderá vir causar os ônus, ou seja, o prejuízo da quebra de contrato. Por isso é tão importante informar a contraparte ou a outra parte o que está acontecendo. Logo adiante vamos explicar um pouquinho mais. Então, quando fazemos um contrato com uma pessoa ou uma empresa, o que deve vigorar entre as partes é o bom senso e a boa-fé, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio contratual diante das novas circunstâncias, evitando prejuízos ainda maiores do que aqueles que já estamos experimentando. Inclusive, as instituições bancárias e financeiras, diante desta realidade, estão buscando formas de auxiliar seus clientes em meio à pandemia. Os bancos estão permitindo que todo cliente suspenda o pagamento de 2 parcelas da dívida por causa da pandemia. Grandes bancos como a Caixa, o Itaú, o Bradesco e o Santander estão adiando o pagamento de 2 boletos pelos próximos 60 dias. O intuito é dar fôlego financeiro a seus clientes em meio à pandemia do coronavírus. A medida vale para todos que tenham financiamentos de imóveis, carros e cartões de crédito nos bancos. A única exigência é que as prestações anteriores estejam em dia até o momento atual, ou seja, aquelas pessoas que já estavam em atraso com seus financiamentos não poderão ser beneficiadas. A exceção é na Caixa, onde os financiamentos com até 2 prestações em atraso também podem ser pausados. Durante o período de pausa, será mantida a mesma taxa de juros sem a cobrança de multa. As parcelas que foram adiadas serão cobradas no final do contrato. A recomendação é que o cliente dê preferência a canais eletrônicos, como a Internet Bank e a Central de Atendimento Telefônico. Assim como os bancos, as montadoras também estão seguindo o mesmo entendimento. A exemplo disso é a Ford Credit, que oferece adiar 3 prestações. Já na Volkswagen Financial Service Brasil, os clientes que estão com os vencimentos em dia podem solicitar a prorrogação do próximo pagamento em até 60 dias, mantendo a taxa atual contratada.